Fala galera, iniciando o nosso curso de matemática básica, aula 1, aula de conjuntos, vai ser a nossa primeira aula de conjuntos. Já tivemos aí um curso de raciocínio lógico, 11 aulas, e vamos continuar agora, iniciar um curso de matemática básica. No curso de raciocínio lógico, ainda vai ter uma aula de diagrama de Venn, né? Vão ser resolvidos exercícios de concursos, e depois vamos dar início e continuidade ao nosso curso de matemática básica, certo? Vamos lá. Bom, iniciaremos por conjuntos. Na teoria de conjuntos, são três noções aceitas sem definições, ou seja, são consideradas noções primitivas, as noções de conjunto, elemento e pertinência entre elemento e conjunto. Bom, então o que é um conjunto? O conjunto é o mesmo que um agrupamento, coleção, classe ou sistema, ou seja, nada mais é do que um grupo, né? Por exemplo, o conjunto das vogais, o conjunto dos algarismos romanos e qualquer outro conjunto que pode ser imaginado, o conjunto dos números primos, o conjunto dos números pares, o conjunto dos números inteiros e assim por diante. Outra noção básica na teoria dos conjuntos é a noção de elemento. O que é um elemento? Um elemento é cada membro ou objeto que entra na formação do conjunto. Ou seja, tomando os exemplos dados anteriormente. O conjunto 1 é o conjunto das vogais. Quais são os elementos do conjunto 1? As vogais, ou seja, A, E, I, O e U. Beleza. E o conjunto 2? O que é o conjunto 2? O conjunto 2 é o conjunto dos algarismos romanos, certo? Quais são os algarismos romanos? I, V, X, L, C, D e M. Então temos que os membros dos conjuntos pertencem ao respectivo conjunto, certo? Então vamos lá. Como que é feita a indicação de um conjunto ou de um elemento? Indicamos um conjunto em geral pela letra maiúscula e um elemento pela letra minúscula, certo? Seja um conjunto A e X um elemento, se X pertence a A, então escrevemos X. Esse ele significa pertence, então X e A se lê X pertence ao conjunto A, certo? Caso X não pertença ao conjunto A, como escrevemos X não pertence a A de forma matemática? Escrevemos X com o mesmo E, só que com um traço, né, cruzado, que significa não pertence, ou seja, caso a partir disso de uma questão, de um problema, vemos esse X com esse e essa linha cruzando quer dizer que não pertence, ou seja, se X não pertence a A, escrevemos dessa forma. Bom, podemos representar graficamente um conjunto, como fizemos nas aulas de raciocínio lógico, certo? Temos aqui um conjunto A e temos elementos A, B, C e D. Nesse conjunto A, percebemos que os elementos A, B e C estão dentro de A, ou seja, pertencem a A. Então, A pertence a A, ao conjunto A, B pertence ao conjunto A e C também pertence ao conjunto A, certo? Porém, o elemento dele está fora do conjunto A, ou seja, como vimos anteriormente, D não pertence a A, certo? Então, como descrevemos um conjunto? Podemos descrever um conjunto enumerando o que quiser enumerar, mostrando, como foi feito anteriormente, quais são os elementos, ou expondo a propriedade característica de seus elementos. Vamos com os exemplos primeiro da enumeração, que é mais tranquila. O conjunto das vogais. Como é que a gente enumera os elementos desse conjunto? Simples. Utilizamos chaves e colocamos dentro deles seus elementos, separados por vírgula, certo? Então, o conjunto das vogais. Abrimos a chave, colocamos A, vírgula, E, I, O, U e fechamos a chave, ou seja, enumeramos todos os elementos do conjunto das vogais. Como que enumeramos, então, o conjunto dos números ímpares positivos,
certo? Utilizamos chaves novamente. Porém, não demos um limite para o conjunto. Ou seja, o números ímpares positivos, ele é um conjunto infinito, certo? Como é que enumeraríamos esse conjunto? Primeiro, escrevemos alguns elementos que mostrem a lei de formação desse conjunto. Depois, no final dele, colocamos reticências, ou seja, quais são números ímpares positivos? Começamos pelo 1, 3, 5, 7, 9 e depois os três pontos, as reticências, significam que esse conjunto é infinito e ele continua. Podemos utilizar as reticências também para enumerar um conjunto que é finito, ou seja, tem fim, mas ele tem muitos elementos. Então, para enumerar ele todo, seria um trabalho muito grande. Como fazemos isso? Vamos dar um exemplo aqui. O conjunto dos números inteiros de 0 a 100, ou seja, então ele é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o número 100. Como é que faríamos isso entre chaves? Podemos colocar simplesmente as reticências no meio do conjunto e adicionar, por fim, o elemento final do conjunto. Nesse exemplo aqui, como enumeramos então o conjunto dos números inteiros de 0 a 100? Simples. 0, 1, 2, 3, as reticências e colocando o último número do conjunto. O último número do conjunto não é 100? Então 100. Repetindo, 0, 1, 2, 3, reticências 100. Beleza. Então já vimos aqui as formas de escrever um conjunto por meio da enumeração. Outra forma é por meio da propriedade característica. Como é que fazemos isso? Quando queremos descrever um conjunto A por meio da propriedade característica de seus elementos, escrevemos então como A entre chaves. Conjunto A significa o quê? Ele é o conjunto dos elementos X, tal que X tem a propriedade P. Repetindo, lemos o conjunto A é o conjunto dos elementos X, tal que X tem a propriedade P. Assim é que lemos essa expressão aqui, ó, A igual a chaves, barra, X tem a propriedade P. Lemos A é o conjunto dos elementos X, A é o conjunto dos elementos X, tal que X tem a propriedade P. Qual é o exemplo então disso? O exemplo é o seguinte: X, tal que X é estado da região sul do Brasil. Esse é um conjunto. Então, para descrevermos esse conjunto, precisamos dos elementos que são pertencentes à região sul do Brasil. Quais são? Apenas três: os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, repetimos: X, tal que X é estado da região sul do Brasil. Quais são os elementos possíveis? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Continuando aqui, o que é um conjunto unitário? Um conjunto unitário é aquele que só possui um elemento, certo? Ou seja, quais são os exemplos de um conjunto unitário? Por exemplo, o conjunto dos divisores de 1 inteiros e positivos. O que divide 1 e é inteiro e positivo? Apenas o número 1. Então, é um conjunto unitário. Outro exemplo, qual o conjunto dos estados que fazem fronteira com o Uruguai? Apenas um estado faz fronteira com o Uruguai, lá no final do mapa do Brasil, bem no sul, que é o único estado que é o Rio Grande do Sul. Então também é um exemplo de conjunto unitário. Bom, outro conceito que é muito importante para essa base inicial de conjuntos é o conceito de conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? Bom, o conjunto vazio é aquele que não possui elemento algum. E a gente representa simbolicamente o conjunto vazio por esse símbolo, que é nada mais é do que um zero cortado, um zero com um traço. Então, como obtemos um conjunto vazio? Obtemos um conjunto vazio quando descrevemos um conjunto através de uma propriedade P logicamente falsa. Qual o exemplo? Bom, um exemplo é esse exemplo aqui, ó. Vamos lá. X, tal que x é diferente de x, ou seja, como é que um número ele vai ser diferente dele mesmo? Não faz sentido isso. Então não existe nenhum número
que atende essas condições, que tem essa propriedade. Então, esse conjunto, ele é um conjunto vazio, representado simbolicamente, repetimos por esse zero cortado, certo? Beleza, beleza. Agora vamos lá, estamos quase acabando a nossa aula. A definição de conjunto universo, ela vai ser muito importante para descrever possíveis problemas de inequações, problemas de equações e para dar continuidade no nosso estudo de conjuntos e de matemática. O que é o conjunto universo? O conjunto universo, a gente tem essa temática quando queremos desenvolver um certo assunto na matemática, um problema, uma questão, admitimos a existência de um conjunto U, ou universo, ao qual pertencem todos os elementos utilizados no tal assunto, na tal questão, no tal problema. Esse conjunto é denominado universo. Por exemplo, seja o conjunto A, X pertence ao conjunto universo, tal que X tem a propriedade P. Isso é muito utilizado para resolver questões, problemas. Certo? E agora, por fim, na nossa aula, vamos ver o que é a definição de conjuntos iguais. Bom, dois conjuntos são iguais quando todo elemento de A pertence a B e, reciprocamente, todo elemento de B pertence a A. Como é que a gente mostra isso matematicamente? Por meio dessa expressão. A igual a B, se e somente se, para qualquer x, temos que x pertence a A e, reciprocamente, x pertence a B. Bom, se A não é igual a B, como escrevemos? Se A não é igual a B, A é diferente de B. Então, escrevemos A diferente de B. O símbolo de diferente representa um símbolo de igual, seria nada mais do que um símbolo de igual cortado, ou seja, duas barras paralelas cortadas ali. Isso é o símbolo de diferente. Como exemplo, o conjunto ABCD ele é igual ao conjunto DCAB, porque apesar de não estar na mesma ordem, ele possui os mesmos elementos, correto? Já o conjunto ABCD ele é diferente do conjunto que tem os elementos A, B, C, D e E, porque o elemento E não está no primeiro conjunto. Então, temos conjuntos diferentes. Bom, galera, é isso aí. Nossa primeira aula do curso de Matemática Básica. Peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam e fiquem atentos aí. Vamos lá!